O Manchester United superou lambança, expulsão e venceu o Ipswich Town em Old Trafford 3-2 para o Manchester United. Vamos falar mais sobre essa partida. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre essa partida aí, Manchester United 3, Ipswich Town 2, jogando em Old Trafford. Então o Manchester United consegue vencer um time que está abaixo dele na tabela, né? Poucos são os times que estão abaixo do Manchester United na tabela, que ódio. Mas é isso, o Manchester United conseguiu essa vitória, 3 pontos importantes, em um jogo onde, bom, o contexto mostrou que o jogo acabou se complicando, como praticamente todos os jogos. O Manchester United não tem vitórias tranquilas, né? Mas acabou sendo complicado e o Manchester United mostrou resiliência. Eu acho que o principal elogio que a gente tem a fazer para o Manchester United é a tal da resiliência. Porque o time é tão mal, os jogadores atuam tão mal, né? Tem tantos problemas o time que quando consegue vitórias, mesmo que contra o Ipswich Town, que é um time abaixo, um time muito mais fraco do que o Manchester United, a gente tem que falar que essas vitórias acontecem muito na base da resiliência. Bom, galera, falando sobre o jogo, escalação de sempre, né? Um 3-4-3 do Ruben Amorim, o Onana o goleiro, Leny Yoro jogando mais pela esquerda, Maguire centralizado e De Ligt pela direita, o Dalot, ala pela direita. Os dois jogadores mais centralizados no meio-campo foram o Bruno Fernandes e o Ugarte. E pela esquerda, o ala foi o Patrick Dorgu. Zirkzee e Alejandro Garnacho jogando mais adiantados no meio de campo. E o centroavante foi o Højlund. Essa foi a escalação inicial, então, do Ruben Amorim para a partida. E com 4 minutos de jogo, o Patrick Dorgu, juntamente com o André Onana, né, se juntaram para fazer besteira, para fazer merda e entregaram um gol de bandeja para o Ipswich Town. 4 minutos de jogo, o Manchester United já estava perdendo o jogo e com bobeira da defesa, com a falha, um erro bizarro, tanto do Dorgu como do Onana. Eu vi algumas pessoas falando que a culpa foi mais do Onana, a culpa foi mais do Dorgu. Para mim, a culpa é muito igual para os dois. Foi uma jogada infantil de verdade, assim, dois jogadores que parece que nunca jogaram futebol na vida, nem no amador, e imagina então como profissionais, porque o Dorgu não pode recuar uma bola daquela para o goleiro sem olhar onde o goleiro está, e o Onana não pode sair atrás da bola sem fazer um carnaval dizendo que ele está saindo do gol, né, chegando perto da bola para evitar que seu companheiro de time toque a bola para ele, né? Então, assim, para mim, erro dos dois, erro juvenil, erro de quem não está concentrado, devidamente concentrado na partida, que é algo que é recorrente no Manchester United. Os inícios de jogos do Manchester United, início de primeiro tempo, início de segundo tempo, também muitas vezes isso acontece, o Manchester United parece estar desligado no jogo, né? Parece que não tem a atenção voltada 100% para o jogo, e aconteceu mais uma vez. Dorgu vacilou, Onana vacilou e o Ipswich Town acabou então começando o jogo com 1-0. A reação do Manchester United não demorou tanto assim para acontecer, né? Pouco depois ali o Manchester United já consegue um gol de empate. Cruzamento do Bruno Fernandes e uma falta lateral, ele cruza na área, a bola passa pelo Zirkzee e o Højlund meio que divide e a bola acaba entrando no gol depois de um gol contra, né? Um gol contra do Mosby, né? O zagueiro, capitão lá do Ipswich Town, um infeliz desvio dele, feliz para o Manchester United, e empata o jogo. E pouco depois consegue a virada. Mais uma vez o Bruno Fernandes tem participação, porque ele cruza a bola na área. Tudo bem, essa participação foi bem menor, a gente pode dar um desconto. Mais um cruzamento do Bruno Fernandes para a área, né? Um cruzamento de escanteio. Tem uma primeira cabeçada que foi do Maguire, o goleiro defende, a bola volta, sobra para o Dalot chuta, o goleiro defende novamente, até que o Mats De Ligt consegue então fazer o gol da virada do Manchester United na partida. Uma virada rápida e uma virada até que merecida. Por quê? Tirando a besteira do Dorgu e do Onana lá no início do jogo, né, para abrir o placar para o Ipswich Town, o Manchester United de fato era melhor na partida. Não tinha grandes chances, não conseguia fazer grandes coisas na parte ofensiva, e isso é o comum do Manchester United. A gente sofre muito na fase ofensiva, e o Manchester United é um time muito descoordenado, é um time que tem muitos problemas para sair jogando, para pressionar o adversário, né? Então, assim, são muitos problemas que fazem com que o Manchester United não seja eficiente na fase ofensiva. Mais uma vez não estava sendo, mas já era melhor time na partida do que o Ipswich Town. Então a virada, ao meu ver, naquele momento, ela foi merecida.
Porém, o Manchester United não consegue trazer só boas notícias, não consegue trazer um resultado tranquilo, obviamente. E mais uma vez o Patrick Dorgu, dessa vez uma infelicidade, né, uma dividida desnecessária do Patrick Dorgu, acaba que ele dá uma solada na canela do jogador do Ipswich Town. Não foi uma jogada com maldade, claramente o Dorgu estava indo ao encontro da bola, mas uma expulsão correta, porque só foi trava na canela do jogador adversário, não tem muito o que seguir discutir. O árbitro não marcou em campo, mas o VAR chamou para revisão e expulsou o Patrick Dorgu. Naquele momento, o jogo 2-1 para o Manchester United, mas a partir dali, com um jogador a menos em campo, logo o Rubem Amorim faz a substituição, né, para recompor ali a perda do ala esquerdo. Ele tira o Garnacho para a entrada do Mazraoui, e uma substituição que se torna polêmica. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, acontece essa substituição, o Manchester United toma um gol. Minutos depois, assim, coisa mesmo assim de 2, 3 minutos depois da expulsão do Patrick Dorgu, o Manchester United acaba sofrendo um gol. Para mim, falha do Onana mais uma vez. Foi um passe, né? É bizarro, a gente tomou um gol de passe. Foi isso que aconteceu. Um passe para dentro da área, buscando o Dilep, que é o centroavante do Ipswich Town. A bola, de fato, passa muito próximo do Dilep. O Onana fica meio que esperando o desvio para fazer a defesa do desvio do Dilep, mas, sem desvio, a bola acabou entrando no gol do Onana, que não teve tempo de reagir para defender a bola, que veio de um passe. O Manchester United tomou um gol de passe e o Ipswich Town empatou a partida. Então, a gente foi para o intervalo com um 2-2 naquele momento. Mas na volta para o segundo tempo, o Manchester United conseguiu o que seria o gol da vitória. Mais um cruzamento na área, Bruno Fernandes de novo, estava caprichando nos cruzamentos e encontrou o Harry Maguire para cabecear e fazer o 3-2, placar que seria o placar final da partida. Naquele momento, o Manchester United, com menos um em campo, logo no início do segundo tempo, conseguiu então o gol, o terceiro gol na partida, e que fez com que o Manchester United saísse então com os 3 pontos de Old Trafford nesta quarta-feira. E bem, eu falei que ia falar um pouco sobre essa substituição do Garnacho, logo depois da expulsão do Dorgu. O Garnacho sai para a entrada do Mazraoui. Eu disse que a substituição foi polêmica por 2 motivos. O primeiro motivo para mim foi uma substituição errada. Para mim não faz sentido. O Rubem Amorim até depois ele explica, e eu vou passar um pouco do que ele falou aqui, mas naquele momento eu acho que 90% dos torcedores do Manchester United discordaram daquela substituição, porque se você está vencendo o jogo por 2-1, você acaba de ter um jogador expulso e você está jogando com 2 centroavantes em campo, 2 jogadores que são mais fixos, né, como 9. Obviamente o Højlund tem sua velocidade, o Zirkzee tem um jogo que sai muito do campo, mas são 2 jogadores menos móveis, digamos assim. Você, assim, por motivos óbvios, você tira um desses 2 jogadores, né? Eu tiro o Højlund ou tiro o Zirkzee, no meu caso eu tiraria o Højlund, e deixaria o Garnacho, porque o Garnacho é uma válvula de escape para o Manchester United. O Garnacho, ele tá numa fase muito complicada, uma fase assim de um jogador que meio que perdeu a confiança ou que tem confiança até demais e acaba errando por excesso de confiança. Então o Garnacho tem muitos problemas com tomadas de decisões, isso daí é um fato, critico bastante. Inclusive o Garnacho é um dos jogadores que mais me irrita dentro de campo, porque eu espero muito dele e eu sei que ele pode entregar, diferente de outros jogadores que eu sei que não tem por que esperar nada de alguns jogadores que estão ali em campo. Agora, do Garnacho, sim. Do Garnacho, eu acho que ele pode nos entregar bons desempenhos, bom rendimento. É um jogador que mostra que quando ele está bem, ele de fato ele é decisivo e que não está sendo no momento. Mas, nesse contexto da substituição, com um jogador a menos que o Manchester United estava em campo e tendo opção de tirar um dos 2 centroavantes que o time tem, eu com certeza tiraria um dos 2 centroavantes. No caso eu tiraria o Højlund, deixaria o Garnacho como válvula de escape, jogador do 1 para 1, jogador da velocidade, então jogador que poderia nos ajudar muito mais nesse sentido, ao meu ver. O que o Rubem Amorim disse em entrevista, como que ele defendeu essa escolha dele para tirar o Garnacho e manter os 2 centroavantes em campo. Ele disse que naquele momento iria colocar o time para jogar num 5-3-1, né? Jogando ali com a linha de 5 defensiva, né? Os 2 alas se tornariam então 2 laterais, Dalot pela direita e o Mazraoui pela esquerda, ou inverso, né? Os 2 jogadores podem fazer as 2 posições, então pode ter essa inversão aí entre os 2. Os 3 zagueiros, né? Que já era a linha de 3 zagueiros normal, que era o Leniorro, o Maguire e o De Ligt. No meio de campo jogariam então o Ugarte, Bruno Fernandes e Zirkzee, e
como centroavante, o Højlund. Essa foi a defesa do Rubem Amorim e essa foi minha crítica. Nesse caso, eu quero que vocês, inclusive, deixem aí nos comentários de vocês, se vocês concordam mais com o Rubem Amorim, se vocês concordam mais comigo, se qual substituição vocês fariam aí, ou se não fariam substituição alguma, enfim, o que vocês teriam feito naquele momento do jogo. Lembrando que é naquele momento do jogo. Não adianta pensar no resultado da partida só, né? Naquele momento do jogo ali, que a gente estava vencendo por 2-1, o jogo se encaminhando para o intervalo naquele momento, que foi a expulsão do Patrick Dorgu. Mas essa expulsão do Garnacho não foi polêmica apenas por isso. O Garnacho sai muito chateado, obviamente, né? Tá ali sendo substituído ainda no primeiro tempo por uma coisa que não era culpa dele, né? Ele tá sendo uma vítima ali naquele momento da substituição, porque o jogador foi expulso, precisava recompor e acaba saindo ele. Então, ele sai, ele não cumprimenta direito ali os membros da comissão técnica, os outros jogadores, vai direto para o túnel, né? Vai direto para os vestiários, né? Não fica no banco de reserva. E logo depois que acaba o jogo, o Garnacho posta uma foto nos stories ali do Instagram com a cabeça baixa, né? Mostrando que está de fato chateado. Eu particularmente entendo a chateação do Alejandro Garnacho. Eu entendo, eu acho que de fato ele foi vítima nesse momento de duas formas, né? Sempre o escolhido para sair é sempre o Garnacho. Quando é para começar o titular, outro jogador titular, sempre sai o Garnacho e o Garnacho fica no banco. Quando o Garnacho é titular, a primeira substituição é sempre o Garnacho. Isso está acontecendo várias vezes e muitas vezes ele merece. Ponto. Mas, dessa vez, dentro do contexto da partida, como eu já falei, né, era um contexto do time estar vencendo por 2-1, do time estar ali com -1, o Garnacho, no meu entender, o Garnacho seria importante, então eu entendo o Garnacho estar chateado nesse momento. Mas eu não posso também ser hipócrita aqui de dizer que a forma como o Garnacho lida com as situações, né, sobretudo como ele expõe as situações nas redes sociais, não é a primeira vez que isso acontece, não é boa. De fato, não é boa. Ele estar chateado, eu entendo, mas eu acho que ele poderia ter feito coisas menos públicas, né? Que a forma como ele... obviamente, ele só uma foto dele de cabeça baixa. Nossa, isso não quer dizer muita coisa. Mas dentro do contexto da substituição, dentro do contexto dele ter saído direto para os vestiários, é óbvio que tudo isso acaba tendo todo um histórico ruim e essa foto de cabeça baixa acaba sendo, obviamente, uma crítica ao Rubem Amorim, uma crítica ao treinador. E isso, é claro que repercute mal. E uma coisa que o Manchester United não pode se dar ao luxo é de ficar criando mais crises. Porque a crise que o Manchester United está já é gigante o suficiente, já é mais do que o time está conseguindo suportar. A gente não pode ter mais crises criadas por nós mesmos, né? Não pode o Garnacho criar uma crise como essa, não pode o próprio Rubem Amorim, nessa substituição que ele fez também, ele foi uma forma dele acabar criando uma crise também. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse gerenciamento de crise prévio, antes das coisas acontecerem, a gente pensar um pouco melhor do que a gente está fazendo. Serve para nós, torcedores, que às vezes a gente critica muito algumas coisas sem necessidade, às vezes a gente comenta também algumas notícias que claramente não são verdades, mas a gente vai lá e comenta. Serve muito para os jogadores, serve para o Rubem Amorim, enfim, todo mundo, pelo menos todos aqueles que se importam com o Manchester United de fato, né? Sei que não são todos os torcedores, não são todos os jogadores que se importam de fato com o Manchester United, mas eu acho que aqueles que se importam de fato com a imagem do Manchester United, que se interessam de fato que o time se recupere, eu acho que podem ter assim, um pouco mais de pensamento dessa crise, assim, esse gerenciamento de crise, como eu citei agora há pouco. Mas enfim, pessoal, foi 3 pontos, né? 3 pontos chorados, 3 pontos brigados, o time conseguiu sair de Old Trafford com 3 pontos, né? Tava numa sequência muito ruim de resultados aí, na verdade, sem resultados, né? O time não conseguia vencer a 3 jogos na Premier League. O Manchester United, então, vence o Ipswich Town e consegue essa maior tranquilidade, né? Porque, assim, a gente fica falando de rebaixamento, eu particularmente eu não falo de briga contra o rebaixamento, porque a diferença de pontos é muito grande, e agora a diferença de pontos cresceu um pouco mais ainda. Então, assim, a briga contra o rebaixamento ela não é real, mas essa posição do Manchester United na tabela obviamente incomoda. Então, pelo menos dá uma maior tranquilidade nesse sentido de não estar brigando contra o rebaixamento, né? A cada rodada que passa com mais vitórias, com o Manchester United mais pontuando, menos vai se falar nisso e é menos uma crise, né? Daquelas crises que eu estava falando aqui do Manchester United, vai ser menos uma nesse negócio de briga contra o rebaixamento, que para mim não existe uma briga contra o rebaixamento, mas, de fato, pela posição que você está na tabela, acaba que falar sobre isso não é tão espantoso assim.
obviamente. O Manchester United agora dá uma pausa na Premier League, né? No próximo final de semana, no próximo domingo, o Manchester United joga pela FA Cup, joga contra o Fulham, jogo em Old Trafford, jogo eliminatório, né? A fase de ainda são de jogos únicos aí na FA Cup, então é jogo eliminatório da Copa da Inglaterra. Logo depois, né, durante a semana, joga na quinta-feira contra a Real Sociedade, jogo então pela Europa League, o primeiro jogo, né, acontece na Espanha, Real Sociedade e Manchester United, e aí só depois o Manchester United volta a jogar na Premier League e é clássico confronto contra o Arsenal, né, essa é a sequência de jogos aí do Manchester United, os próximos 3 jogos do Manchester United serão esses. E eu vou ficando por aqui, convidando vocês para participarem do grupo VIP Man United BR, né, por lá onde a gente comenta tudo sobre o Manchester United, 24 horas por dia falando lá sobre o Manchester United diretamente no WhatsApp, e é uma forma de vocês apoiarem o nosso projeto, assim como também o clube de membros aqui no YouTube, se você quiser apoiar nosso projeto, ver também o seu nome lá no finalzinho dos vídeos, sempre tem o nome dos membros, é uma forma, como eu já disse, de apoiar a Man United BR, apoiar o canal Man United BR, o nosso projeto por inteiro, é através do clube de membros, são 3 formas diferentes, né? 3 categorias diferentes, cada uma com seus benefícios a partir de R$ 4,99, então é um precinho mesmo só para de fato vocês nos apoiarem. E também tem a nossa loja online Man United BR, mais de 50 produtos pensados exclusivamente para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil, camisas masculinas, femininas, infantis, até para bebês também, canecas, bonés, enfim, uma variedade de produtos aí para você se vestir de Manchester United e apoiar a Man United BR. E por favor, deixe o seu comentário sobre a partida, sobre essa vitória do Manchester United sobre o Ipswich Town, também sobre essas polêmicas que acabaram se criando aí na partida, a expulsão do Patrick Dorgu, que todo mundo criticou bastante, os gols, se você achou que os gols foram falha do Onaná também, a substituição feita pelo Ruben Amorim, né, a forma com que ele montou o time, as substituições que ele fez, enfim, deixe o seu comentário, participe aí através dos comentários, todas as opiniões são muito válidas porque enriquece aqui o debate através do nosso canal Man United BR. Convido vocês também, claro, para seguir todas as nossas redes sociais e acessar o site manunitedbr.com. Eu vou ficando por aqui, um abraço para todos vocês e valeu!